Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu sou o pastor Luiz Posidônio e hoje estarei trazendo uma reflexão sobre o tema Fé em meio à aflição. Baseado nesse tema, eu tenho 5 perguntas sobre a fé. O que é a fé? Como obter fé? O que devemos fazer com a fé? O que a fé representa? Quem é o autor e consumador da nossa fé? E depois estarei orando por vós. É muito importante saber essas perguntas para podermos tomarmos posse da nossa vitória. Todos nós enfrentamos, amados, aflição. E o profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, ele traz a fornalha como símbolo da aflição. Isaías 48:10. Eis que já te purifiquei, mas não com a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Quem aqui ou quem de nós não passamos por aflição? Todos nós enfrentamos a aflição, tribulação, angústia, lutas. Tudo isso representa uma fornalha. Em Daniel capítulo 3, nós vemos sobre 3 homens, os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Era Misael, Azarel e Azarias. Eles enfrentaram uma fornalha literal, amados. Não foi fornalha simbólica, foi literal. Passaram pela fornalha da aflição literal, mas eles se mantiveram firmes na sua fé. Eles preferiram morrer, mas não negar a fé no seu Deus. Fé em meio à aflição. Mas Deus resolveu livrar eles da aflição literal. Deus não permitiu que eles não passassem pela fornalha literal. Eles passaram pela fornalha literal. Eles foram lançados dentro da fornalha literal. Mas Deus livrou da fornalha literal. O que significa que Deus vai permitir que nós passemos pela fornalha, como diz Isaías 48:10, a fornalha da aflição. Deus permitirá que passemos por aflição, por tribulação, porém Deus vai nos livrar dela. Deus não vai deixar a fornalha da aflição, da angústia, nos matar espiritualmente, tomar a nossa salvação, não impedirá de sermos salvos e de termos a vida eterna. Então saiba que o Senhor tem poder para te livrar dessa fornalha da aflição. Tenha fé em Deus, pratique a fé. E vamos agora para as 5 perguntas sobre a fé. O que é a fé? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, o que é fé? Fé é firmeza, fé é certeza. Então, em algumas traduções fala certeza das coisas que não vê, ou a convicção do que não vê. Isso é fé, amado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, fé é um firme fundamento, é firmeza. É você estar firmado nas promessas de Deus, entendendo que Deus não falha e jamais vai falhar. Deus é fiel. Isto é fé, firmeza, convicção, prova, convicção ou certeza das coisas que não vê. Você não viu seu esposo liberto, mas você crê que Deus vai libertar ele. Você não viu seu filho liberto das drogas, mas você crê que Deus vai livrar ele das drogas. Você não viu a cura acontecer, mas você crê que Jesus vai te curar da cura. Isso é fé, firmeza, certeza. Diga comigo, firmeza, certeza. E a segunda pergunta: como obter fé? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí vem uma pergunta: o que você ouve no dia a dia? O que você ouve em sua casa? A Bíblia diz que há muitas vozes. Você vê o jornal, são vozes humanas e em alguns aspectos demoníacas, que só passa destruição, morte. O que você ouve em sua casa? Se eu faço do meu ambiente um lugar de adoração para ouvir louvor, oração, pregação, estudo bíblico, então eu vou no meu ambiente de adoração, vou estar dia e noite ouvindo
a palavra de Deus. Então, dia e noite eu vou estar adquirindo fé, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Faça do seu ambiente, da sua casa, um lugar de adoração, onde você venha constantemente ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem no ouvir. Como obter fé? Ouvindo a palavra de Deus. Essa é a nossa segunda pergunta, não é isso? Como obter fé? Ouvindo a santa e gloriosa palavra de Deus. Então, tenha cuidado no que você ouve, porque a palavra do homem só vai desanimar você. Não é isso? Mas a palavra de Deus, ela vai te levantar. A palavra de Deus, ela vai te restaurar. A palavra de Deus vai te dar vida com abundância. E a nossa terceira pergunta, não é isso? O que devemos fazer com a nossa fé? Olha, o que devemos fazer com a nossa fé? Guardar. 2 Timóteo 4,7 diz, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Apocalipse 3,11, Jesus falou: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a fé, conserve a fé, preserve a fé. Você já aprendeu o que é, como obter, agora o que devemos fazer? Guardar. Então guarde a fé, preserve a fé, conserve a fé, persevere na fé. Jesus falou: os que perseverar até o fim, estes serão salvos. Então é importante demais nós guardar a fé, nós nos mantermos firmes na fé, perseverante na fé. Amém, irmão? Porque Jesus fala em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós agradamos a Ele. Então a fé é importante, devemos guardar. E em quarto lugar, o que a fé representa? Em uma guerra, por exemplo, o que a fé representa? Vamos lá? O escudo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados infamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. A fé, ela representa, ela simboliza um escudo. Note que na modernidade de hoje, os escudos são blindados da polícia, da choque, né? E eles protegem da cabeça à planta dos pés, de bala, de predada. E no passado os guerreiros usavam muitos escudos para se proteger de setas, de dados, né? Do inimigo. Então a fé como símbolo do escudo, a Bíblia diz que a fé nos proporciona esse milagre de nós sermos protegidos de todos os dados infamados do maligno. Seja qual for o dado que o inimigo usar contra mim, contra ti, use a fé, que ela vai te proteger. É isso que representa a nossa fé, ou a fé que Deus nos deu, o escudo. E Paulo diz em Efésios 6,16, tome esse escudo da fé, preserve, conserve, use o escudo da fé, com o qual você será protegido dos dados infamados do maligno. E em último lugar, essa é fácil demais, amados, quem é o autor da nossa fé? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, amados, a nossa fé não é uma criação momentânea e nem é uma criação humanista. Não, quem criou a fé e consumou essa obra gloriosa da fé foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: olhe para Jesus, o Criador da sua fé e o consumador da sua fé. Muita gente cai porque deixa de olhar para Jesus e olha para os homens. Pedro estava olhando para Jesus e estava andando sobre o mar, provando o sobrenatural. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele naufragou, ele afogou. Se você naufragou porque deixou de olhar para Jesus, agora é tempo. Olhe para Jesus, peça socorro a Ele, Ele vai tirar do naufrágio, Ele vai te levantar, Ele vai te ressuscitar, Ele vai te purificar e te dar vida, Jesus, e vida com abundância. Se você já tem uma aliança com Jesus, continue olhando para Ele, amém, meus queridos? Continue olhando para Ele. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, faça uma aliança com Jesus, olhe para Ele, faça uma aliança, porque Ele tem vida para você, e vida com abundância. Em sexto lugar, eu quero orar por você, fazer a oração da fé, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, meu Senhor, eu trouxe uma reflexão, um estudo bíblico humilde, reflexão sobre o tema
sobre o tema, aleluia, fé em meio à aflição, explicando 5 perguntas sobre a fé. O que é fé, como obter, o que devemos fazer com ela, o que representa, quem é o autor e consumador dela. E eu creio que o teu povo que está ouvindo esse humilde estudo bíblico irá se regozijar, irá ser grandemente edificado, que Jesus ele se revela nas coisas pequenas, ele usa as coisas pequenas, e ele diz na sua palavra, não despreza as coisas pequenas. Então esse pequenino, homem e mulher de Deus que está ouvindo, que está participando desse estudo, que está ouvindo essa oração, eu te peço, Senhor, abençoa grandemente. Cura, Senhor, esse homem, essa mulher que precisa de cura. Liberta, meu Senhor, esse homem, essa mulher que precisa de libertação. Transforma. Salva, Senhor, esse homem, essa mulher que precisa de salvação. Faça um milagre na vida dessa mulher. Faça um milagre na vida desse homem. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por este homem, eu oro agora por esta mulher, Senhor, e te peço pela vida dele, te peço pela vida dela, Senhor. Abençoa grandiosamente, abençoa poderosamente esse homem. Visita os leitos, semileitos, os hospitais do mundo inteiro. Cura, Senhor, a todos os doentes que têm fé em Ti, que creem em Ti, principalmente os que estão acometidos com Covid-19 e coronavírus, estão entubados na UTI, semi-UTI, que o Senhor agora desça lá onde tem um homem, uma mulher que crê no Teu poder, que crê na Tua palavra, e sopra nos pulmões desse homem e dessa mulher, e arranca dos pulmões desse homem e dessa mulher o coronavírus, Senhor. Cura ela por completo, cura ele por completo, também cura, Senhor, todos os outros tipos de irmãos e irmãs, homens e mulheres, de outras enfermidades que crê no Teu poder, cura a todos, liberta, salva, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Você está em mais um vídeo desse canal, Veja de Tudo e Retém o que é Bom. Inscreve-se nesse canal, adicione o sino para receber novos vídeos de oração, estudo bíblico, testemunho, louvor, né? E, por favor, compartilhe. Dá um joinha nesse e nos outros demais vídeos e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Seja um abençoador, seja uma abençoadora, abençoando vidas, compartilhando aquilo que salva, que edifica a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Luiz, pastor da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Deus te abençoe.